Pessoal, então, baseado nisso que nós vimos, agora a gente pode calcular equilíbrio térmico. O que vem a ser o equilíbrio térmico? Quando eu colocar dois corpos em contato um com o outro e eles atingirem uma mesma temperatura. Tá? Então, para realizar esse tipo de experimento, é ideal que a gente utilize um calorímetro. Tá? O que é o calorímetro? É um recipiente que ele é isolante térmico, ou seja, se eu colocar dois corpos ali dentro, esses corpos vão trocar calor apenas entre si. Tá? Então, isso aqui é um calorímetro, né, usado em laboratório, tá? Que ele é feito aí de um material isolante, uma fechadura aqui impermeabilizante para que você evite a troca de calor, tá? Mas nós temos, né, na nossa vida prática, alguns calorímetros, né, mais conhecidos. Tá? Então a garrafa térmica, ela é um calorímetro, porque você coloca o café lá dentro e ele consegue reter, né, o calor, né, a quantidade de temperatura por um bom tempo. Essas sacolas também de entrega feitas de isopor, elas também são um bom exemplo de calorímetro, né? Porque são feitos de um material que é isolante térmico, tá? Ou seja, ele vai evitar ao máximo com que esse calor consiga se propagar para fora, tá? Mas obviamente não existe na natureza nenhum calorímetro que seja ideal, ou seja, que ele impede que o calor se propague. Tá? A gente consegue evitar no máximo, mas é impossível ter algo totalmente perfeito. Tá? Então, quando a gente colocar as coisas dentro do calorímetro, tá? Nós vamos observar que depois de um tempo, né, eu pego, por exemplo, algo que esteja gelado e algo que seja quente. Quando eu coloco dentro do calorímetro e fecho, depois de um tempo, o que eu observo? Eu observo que eles atingiram a mesma temperatura, tá? Que a gente chama de temperatura de equilíbrio térmico. Tá? Então, aqui dentro pode ocorrer geralmente a troca de calor sensível, aquela relação, o calor cedido mais o calor recebido vai dar zero, ou em alguns casos, né, eu posso até ter aqui a troca de calor latente. Se eu tiver algo que esteja congelado, se eu colocar um outro corpo na temperatura muito alta, ele pode derreter também. Tá? Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, só para a gente conseguir entender a situação. Tá? Então imagine que na bolsa de entregador tem uma pizza de queijo, 700 gramas. Tá? Vamos supor que a pizza, vamos desprezar a massa dela, porque ela é um pedação de 700 gramas de queijo, tá? Que saiu do forno numa temperatura de 150 graus Celsius. Tá? Nessa bolsa também foi colocado um suco de 500 ml, né? Que estava a 2 graus Celsius. Tá? Então, vamos imaginar que a embalagem não vai afetar, né? Não vai ter interferência na nossa conta. E nós temos aqui, né, densidade da laranja igual a 1 grama por ml. E o calor específico do queijo de 0,7 calorias por grama. E o calor específico da laranja de 0,89 calorias por grama. A gente quer saber qual é a temperatura do equilíbrio. Tá? Então, eu estou colocando uma pizza quente junto com um suco frio. Aqui, qual que é a temperatura que eles vão ficar iguais, né? Trocando calor na bolsa. Vamos lá. Então, listando aqui os dados, a gente tem a temperatura inicial da pizza, a massa da pizza, calor específico da pizza, tá? Temperatura do suco de 2 graus Celsius. A massa do suco, né? A gente pode descobrir da seguinte maneira: se eu tenho a densidade do suco, eu vou pensar, né, se a densidade dele é de 1 grama por ml, então 500 ml do suco vai representar 500 gramas. Aí no caso a gente está supondo que nem da água, tá?
e o calor específico da laranja de 0,89. O que acontece aqui, gente? Quem tem mais temperatura? Não é a pizza? Então a pizza vai fornecer calor para o suco. Tá? Então, para a gente calcular equilíbrio térmico, a gente vai ter que usar a relação de calor recebido mais o calor cedido é igual a zero. Então, quem recebe calor? Aquele que está a menor temperatura, ou seja, o suco vai receber. Tá? E quem vai ceder calor? É a pizza. Agora, a gente tem que entender qual é o calor que a gente está considerando. Tá? Como a gente vai fazer variar somente a temperatura, a tendência da pizza é diminuir um pouco a sua temperatura e a tendência do suco é aumentar. Como não está envolvendo troca não está envolvendo mudança de fase, então a gente sabe que o calor recebido pelo suco é calor sensível, assim como aquele cedido pela pizza também é sensível. De outra forma, a gente pode escrever assim, que o calor cedido é o calor da pizza e o calor recebido é o calor do suco. Tá? Muito bem. Agora a gente vai jogar isso aqui na fórmula, certo? Como calcula calor sensível? É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Isso para ambos. Então eu tenho a massa da pizza, tenho o calor específico da pizza e eu tenho a temperatura inicial dela. A mesma coisa para o suco. Qual que é a minha incógnita aqui? É a temperatura final, que vai ser justamente a temperatura de equilíbrio. Tá? Então, a gente vai substituir essa fórmula, né? Eu vou escrever então que o calor do suco mais o calor da pizza tem que ser zero. Tá? Então, o que é o calor do suco? É a massa, 500, a massa do suco, vezes o calor específico, que é 0,89, vezes a variação de temperatura, que é o TF, temperatura final, que eu quero descobrir, menos o 2. Tá? Então, eu vou ter que multiplicar 500 por 0,89, vai dar um número, e aí esse número multiplica por TF, aí eu vou ficar com a multiplicação desse cara, que dá 445, vai multiplicar por TF, vai ficar 445 TF. Multiplicação desse número, 445, vezes menos 2, que dá menos 890. Tá? Isso aqui está somando o calor da pizza, que é o calor cedido. Então, massa da pizza 700, calor específico da pizza 0,7, tá? E a variação da temperatura final menos a inicial, que era 150. Tá? Então, de novo aqui, eu vou multiplicar esses dois e depois aplicar distributivo. Então, 700 vezes 0,7 dá 490. 490 vezes TF, dá 490 TF. 490 vezes menos 150 dá menos 73.500. Beleza. Agora, pessoal, eu fiquei com uma expressão com uma incógnita, que é TF, e um número sem incógnita. Por que eu estou igualando a zero? Por conta dessa relação aqui, quantidade de calor do suco mais da pizza é igual a zero. Então agora eu vou manter desse lado esquerdo o que tem TF. Então TF ficam menos 890 passa para o outro lado, fica positivo. E menos 73.500 vai para o outro lado, fica positivo também. 445 TF mais 490 TF me dá 935 TF. Tá? E do outro lado, 890 mais 73.500 me dá 74.399. Então, para calcular a temperatura final, eu vou dividir esse valor pelos 935 e vou chegar aqui a temperatura de equilíbrio de 79,56 graus.
tá? Vale notar, pessoal, que se a gente substituir esse valor nessa expressão aqui e também nessa expressão, a gente espera obter zero. Tá? Então você pode fazer uma prova real, que é substituir o valor depois na quantidade de calor da pizza ou do suco. Agora uma pergunta que eu faço para vocês: será que esse valor é real? Será que isso acontece na prática? Quando eu colocar uma pizza a uma temperatura tão alta, ela vai chegar com essa temperatura? Né? A gente não está considerando as embalagens, né? Então a pizza, quando ela é colocada dentro dessa bolsa térmica, ela geralmente é colocada numa caixa de papelão, depois é colocada numa embalagem de plástico, para evitar ao máximo essa perda de calor. Então isso aqui é um valor aproximado, nós estamos estimando aí essa temperatura. Na prática ela pode ser um pouco menor, desculpa, ela vai ser um pouco maior porque a gente usa ferramentas aí para isolar termicamente e a pizza não esfriar e a gente comer uma pizza quentinha.